nesse debate todo, né? Entidades judaicas e opositores do presidente Lula criticam o governo brasileiro por não condenar diretamente o Irã pelo ataque a Israel. Hoje, o chanceler Mauro Vieira foi questionado sobre a posição do Brasil. E de Brasília, quem fala conosco agora é a Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Olha, hoje o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu a chanceler argentina Diana Mondino lá no Itamaraty. E aí, na coletiva à imprensa, é claro, o conflito no Oriente Médio veio à tona. O ministro brasileiro disse então o seguinte, que o Brasil condena sempre qualquer ato de violência e conclama sempre o entendimento entre as partes. Isso ele falou ao ser questionado sobre os ataques do Irã a Israel. Mesmo assim, o fato de não ter tido uma condenação mais clara, mais direta, mais explícita antes ao Irã, gerou realmente algumas críticas. Hoje, mais cedo, o embaixador de Israel aqui no Brasil, Daniel Zonshine, afirmou à CNN que não é a primeira vez que as mensagens do Itamaraty são diferentes do que Israel espera. E ele também disse que já está acostumado com essa postura do Brasil. Aconselhado por auxiliares, o presidente Lula ainda não se manifestou sobre o conflito. O âncora da CNN, Gustavo Uribe, ele apurou que a ideia é justamente adotar uma distância segura em relação ao assunto. A relação do Brasil com Israel, vale a gente sempre relembrar aqui, está estremecida desde fevereiro, quando o presidente Lula comparou a ofensiva de Israel na faixa de Gaza, depois dos ataques do Hamas em outubro, com as mortes dos judeus que foram promovidas pelo regime nazista. Portanto, então, já há diferentes lados nessa repercussão em relação ao posicionamento do Brasil. Caio, volto com você. Obrigado, Luciana. Bom trabalho por aí. Hussein, como você vê essa posição brasileira? Caio, eu entendo que a decisão do chanceler brasileiro, a nota e o recuo a partir da justificativa de que a nota do Brasil foi apresentada sem ter a noção real e concreta da dimensão do ataque, revela que faltou ali um pouco de cuidado, de esmero e talvez de prudência. Uma escalada dessa natureza exige, primeiro, conhecimento real do cenário da região, de suas ramificações geoestratégicas e também cuidado ao se posicionar. Então, talvez o que teria sido mais prudente era esperar mais um pouco para compreender a dimensão integral da situação e, a partir disso, se posicionar de forma mais contundente. E não ficar nessa posição de se posicionar e se recorrigir depois. Segundo ponto, é importante ter em consideração que me parece que o Brasil sequer estava a par da ação iraniana. Não sei se você reparou, nos discursos do chanceler iraniano e no discurso do embaixador do Irã na ONU, eles expressaram de forma categórica que 3 dias antes da operação militar lançada contra Israel, eles comunicaram os Estados Unidos e as potências europeias, entenda-se, França, Reino Unido e Alemanha. E também tomaram cuidado de comunicar a Arábia Saudita, Egito e Jordânia. E por óbvio que não precisa ser nenhum gênio para imaginar de que eles comunicaram a Rússia e a China. Ou seja, isso e não comunicar o Brasil. Isso demonstra a completa irrelevância do Brasil no teatro geopolítico médio-oriental. Significa que nós não temos os recursos de poder para jogar o jogo que se imagina que se pode jogar naquela região. E isso acaba conduzindo a posições, às vezes, extremamente equivocadas. Lembrando que o Irã é sócio do Brasil nos BRICS, mas o Irã comunicou outros sócios dos BRICS e excluiu o Brasil de estar a par. Esse é o ponto central. Então, erros sucessivos desnecessários. É óbvio
que o desejável é ter prudência. Agora, tem que sublinhar também que o governo de Netanyahu não deixou nenhuma ponte sana para com o governo brasileiro. Primeiro, que ele apoiou de forma aberta, ele e a sua colisão, o governo Bolsonaro. Depois, não deixaram de expressar solidariedade à extrema-direita brasileira em justa posição ao governo de turno, no caso, o governo do presidente Lula. E, na sequência dos acontecimentos, ainda que tenha havido erros de posicionamentos do Brasil, eu acho que a forma como o embaixador brasileiro foi tratado e a forma humilhante como isso se deu e a forma como o presidente foi declarado persona non grata, obviamente que isso não justifica, tá, o posicionamento da nota. O que é ilegal, o que é a violação no direito internacional é a violação. Agora, obviamente que isso elimina toda a boa vontade política para amortizar as coisas. Talvez poderia ter sido até uma oportunidade do governo brasileiro de fazer um gesto de dizer, olha, o Irã tem direito à resposta, mas nós condenamos o ataque, porém, no entanto, nós entendemos que Israel violou a lei internacional ao atacar instalações iranianas, diplomáticas iranianas em Damasco. Mas o ataque do Irã é inaceitável igualmente e é condenável sob todos os aspectos das leis internacionais. Então, teria sido uma posição de equilíbrio e o Brasil recorrigiria, rebalançaria a sua posição junto com a comunidade judaica, junto com a comunidade evangélica, e talvez o resultado poderia ter sido melhor. Professor Luciano Teixeira, o senhor apostaria que agora a questão de Gaza fica suspensa? Já tinha uma dificuldade desse debate da incursão terrestre no sul, mas o senhor aposta que o debate agora vai ficar mais centrado na questão Irã e Israel e deixar Gaza um pouco mais de lado? Eu acho, Caio, que a questão de Gaza, ela, antes já do ataque iraniano no sábado, ela já estava um pouco em suspensa, até pelo próprio ritmo operacional do exército israelense em Gaza. Então, um pouco antes dos ataques, até um pouco antes do ataque do dia 1º, lá contra a instalação diplomática iraniana, Israel já estava retirando diversas divisões e brigadas de Gaza para descanso das unidades, porque algumas das divisões entraram em Gaza no dia 27 de outubro e não haviam saído desde então. Tinham permanecido em combate e com grande desgaste, com grande perda de efetividade nesse sentido. Então, várias dessas unidades foram retiradas. Nesse momento, a gente tem a informação de que somente uma brigada israelense de 3.500 homens, a Nahal, permanece em Gaza, com algumas unidades reservistas a apoiando, mas para impedir, inclusive, o fluxo da população palestina de voltar ao norte de Gaza. Isso é importante também de colocar, para que aquela área seja ali declarada segura, e aí há também uma pressão americana e europeia muito forte para a questão de Rafah. O Lorival lembrou muito bem, se Israel fizesse uma incursão em Rafah nesse momento, seria uma tragédia do ponto de vista humanitário, uma tragédia enorme, porque você tem ali o grosso da população palestina que foi jogada para Rafah. Rafah, salvo engano, tinha uma população pré-guerra ali de até 200 mil na área, não só ali em volta, não na própria aglomeração urbana, mas na área em volta, e você tem agora quase toda a população palestina ali espremida. Então, uma operação ali seria muito difícil para as próprias tropas israelenses, com certeza você teria ainda mais baixas civis, então talvez seja um recálculo também do gabinete de guerra, talvez uma forma de ganhar tempo. Entretanto, a gente viu Netanyahu dizendo que haverá sim a incursão. Talvez a pressão americana seja nesse sentido. No sábado, quando os ataques iranianos ocorreram, o comandante do Comando Central americano, o general Michael Kurilla, estava em Israel em conferência com o gabinete de guerra. Então, isso também mostra a pressão político-diplomática e até militar americana para que Israel tenha um cálculo mais sutil, mais humanitário e mais elevado do ponto de vista político. Não se deixe levar tanto pelas realidades apenas táticas de um objetivo, do ponto de vista militar, até irreal, que seria de eliminar o Hamas. Para eliminar um grupo como aquele, você tem que ter uma estratégia completa, política, econômica, cultural e, inclusive, levando em conta os países da região. Porque só pela espada você não vai conseguir resolver um problema como esse. Professora Lorival, o que quem nos assiste deve
se atentar amanhã e nos próximos dias. Vou pedir para ser bem breves, porque o nosso tempo está estourando. Mas é a mesma pergunta para os dois. Lorival, quer fazer as honras da casa? Acho que é ver quais sinais vêm do gabinete de guerra, né, que é quem vai decidir, ainda não decidiu hoje como responder a Israel, a responder ao Irã, porque é isso que vai definir o curso desse conflito. Olha, Caio, eu, para não repetir o Lorival, diria que a gente tem que manter ainda alerta a possibilidade de uma resposta em curto prazo, apesar de as indicações serem de que isso deva acontecer no futuro mais distante, nenhuma estratégia militar vai ser anunciada de véspera. Isso faz parte do jogo, né? Criar expectativa e contrariar a expectativa é parte do jogo. E em relação ao Brasil, eu queria fazer um rapidíssimo comentário, complementando o que disse o Hussein. Eu tenho a sensação que os países, nesse caso, e o Brasil é um deles, têm se manifestado muito em linha daquela coisa de um mix, né, de conveniência com convicção. Às vezes vai pela convicção, mas muitas vezes vai pela conveniência. E isso acontece também em relação a Israel. O Brasil foi super criticado pela comparação que fez em relação ao Holocausto, mas a gente acabou de assistir o embaixador israelense na ONU fazendo uma comparação dos iranianos com os nazistas. O Brasil, há uma semana atrás, votou contra Israel no Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas passou um belo de um pano para a Rússia na Ucrânia e para o próprio Irã em relação aos direitos das mulheres. Então, eu sempre faço essa pergunta, né? Na política internacional e para o Brasil, nessa guerra, tá ainda em aberto se o pau que bate em Chico bate em Francisco. Eu tenho repetido isso sempre, eu acho que o nosso espectador tem que pensar sobre isso. Professora, muito obrigado, viu? Caio. Oi, pois não? É isso que se chama o cinismo da geopolítica. 2 pesos, 2 medidas. Isso é adotado por todo mundo. E na linha que a Fernanda falou, quando os países árabes, nesse caso Arábia Saudita, Egito, Jordânia, decidiram auxiliar Israel no abate desses drones, drones e mísseis cruzeiro e etc., na verdade eles não fizeram simplesmente por amor a Israel ou por ódio ao Irã, não é isso. O cálculo deles é literalmente geopolítico, geoestratégico. Na verdade, o que eles queriam capitalizar e elevar a pressão sobre Israel para não investir numa ofensiva a Arafat. 2, para forçar Israel a implementar a resolução do Conselho de Segurança. 3, para cessar o fim da guerra de Gaza. E 4, para deixar claro que é preciso dar uma solução definitiva para a criação de 2 estados, para a criação do Estado palestino. E que eles estão dispostos a colaborar com Israel em matéria securitária, porque a forma como o governo israelense vem agindo com Netanyahu não eleva o grau de segurança de Israel, e o Irã provou isso. Quer dizer, rompeu o acordo nuclear, depois pressionar por sanções, depois alvejar diversas instalações militares, civis iranianas e etc., não gerou segurança para Israel. E esses países também estão preocupados com a sua própria arquitetura securitária.